Constituição e é clara. Há uma regressão. Isso qualquer pessoa que trabalha na mídia não pode se orgulhar da forma como a postura. Mas eu também remeto a outra questão. É que nós temos dois caminhos. Ou os colegas todos fazem resistência e ninguém exatamente trabalha neste contexto, ou é preciso que haja uma reforma total da forma como tem sido designado o gestor dos órgãos de comunicação social para que isso mude. Nos Estados democráticos de direito, não há nenhum titular do Poder Executivo a designar gestor dos órgãos de comunicação social e, quando acontece, por exemplo, o caso da África do Sul, ele partilha essa responsabilidade com o Parlamento, de modo que não tem competência de influenciar diretamente e sozinho, por exemplo, estas entidades. O nosso contexto é muito diferente. E toda a postura da mídia pública que não seja aceitável vai logo descambar na suspeita de quem designa o gestor dos órgãos de comunicação social tem influência e, na verdade, orienta o posicionamento destes órgãos de comunicação social. Isso é inevitável. Porquê? É inevitável. Se nós tivéssemos, imaginem, o gestor dos órgãos de comunicação social a ser designado pela Assembleia Nacional ou, eventualmente, por um concurso público, talvez imputássemos a responsabilidade aos gestores e, em última instância, aos jornalistas. O nosso contexto não é que o jornalista é o último da cadeia. A única coisa que ele tem de fazer é abandonar a redação, evocar cláusula de consciência permanentemente para deixar de cobrir matérias que conflituem com a deontologia profissional. Porque quando um jornalista vai para uma determinada atividade e houve acusações contra determinado cidadão, é obrigação deontológica ouvirmos a pessoa acusada. Quando apresentamos uma matéria sem que a pessoa acusada seja tida em conta, não estamos a promover a pluralidade de expressão, não estamos a dar uma informação acabada. Esta informação pode ser uma informação, mas não é uma informação como recomenda a deontologia profissional. Então, o nosso cenário, para lhe responder em concreto, é de uma regressão. Isto é claro, está visto e não orgulha quem quer que seja. E que avaliação faz do posicionamento da ERCA? Não, a ERCA não tem poderes. A ERCA é uma entidade de faz de conta. A ERCA podia não existir. A ERCA podia não existir, porque a ERCA tem uma única competência, que é sancionar com multas as empresas que não aceitam a publicação de direito de resposta. Esta é a única competência da ERCA. Não tem competência de licenciar, não tem competência de suspender órgão processual, não tem nenhuma competência. Portanto, a ERCA vai fazer uma recomendação. Não estou a desculpar a ERCA. O facto de ela não ter poder para sancionar não lhe impede de ter posicionamentos críticos em relação à mídia e fundamentalmente à mídia pública e sobre a sua postura. Devia ter esse comportamento. Mas também temos de olhar para outro aspecto, que é a composição da ERCA. Como é que é composto a ERCA? Novamente, os partidos dominam exatamente a composição da ERCA. Ou seja, estamos aqui a dizer que, primeiro, não tem competências que de facto lhe permitiriam ter uma... Segundo, a composição da ERCA não ajuda. É uma extensão dos partidos políticos, é uma extensão do Parlamento e, portanto, é igual. É igual. Então, a nossa realidade é essa. E esse novo formato passará a ter, tanto pior ainda mais as questões? Bom, para mim depende, porque há a nova lei, a lei de base das entidades administrativas independentes, primeiro, apresenta um mandato único de 7 anos, diz que eles são inamovíveis. Aí, na verdade, vai depender da consciência de quem lá for ter. Porquê? Porque pode haver, aparentemente, garantias de que, primeiro, o Presidente da República nomeia ouvindo a Assembleia Nacional, é o que estabelece a lei. Segundo, vão ter um mandato único de 7 anos e serão inamovíveis. Okay? E terminado o mandato, não podem trabalhar para os órgãos de comunicação social por 2 anos, sob pena de terem que pagar, por exemplo, metade dos salários que receberam durante o tempo em que estiveram na ERCA. Na ERCA ou nas entidades independentes. Não é? Portanto, a lei da ERCA vai ser conformada. Isso estamos a falar da composição. Mas aquilo que é a questão das independências, aquilo que é a questão das competências, vai depender da vontade política. Não depende, porque a lei de base é geral, é genérica. Não diz concretamente quais são as competências que cada entidade vai ter. Isso vai estar na lei de cada uma das entidades. Vamos ver o que a competência, quais são as competências que a lei da entidade, a lei futura da entidade reguladora vai trazer. Portanto, não sei, eu não gostaria de ser muito cético, vamos esperar para depois fazermos uma análise mais objetiva. Mas a ERCA não tem competências, portanto, pode fazer recomendações, mas essas recomendações quem é que as leva em consideração? Que imprensa teremos com a aprovação do pacote legislativo de jeito que está?
Ou seja, a ERCA já tem uma estratégia visada, caso essa lei de imprensa venha a ser aprovada, qual será a estratégia a tomar para refutar esta lei? Né? Bom, respondendo a primeira pergunta, que imprensa teremos? Não sei. Não sei porque temos que depender da vontade política. Porque a vontade política condiciona. Agora, nós podemos fazer alguma coisa. Reforçar a nossa deontologia e invocar a cláusula de consciência sempre que hajam questões que conflituem com a nossa deontologia. Este é um problema nosso. Podemos aperfeiçoar a nossa deontologia e estar comprometido com a deontologia, independentemente dos órgãos de comunicação social. Portanto, isso é uma garantia. Como é uma garantia de que não posso ser obrigado a fazer aquilo que viola a minha deontologia profissional, portanto, está salvaguardada a questão individual. Se o borralho não quiser fazer uma matéria que entenda que viola, basta invocar a cláusula de consciência. Quantos de nós têm condições de invocar a cláusula de consciência? Este é o problema nosso. Este é o nosso maior problema. É aqui onde começa a nossa estrutura. Agora, a ERCA não tem condições de... Porque a ERCA é uma composição que, se houver uma lei aprovada, vai ter que se conformar à lei. Quer dizer que a atual direção da ERCA terá de ser demitida ou terá de cessar as suas funções e será então constituída uma nova de acordo com aquilo que a lei estabelecer. Portanto, é só isso. Sra. Câmara, a postura da mídia, sobretudo a pública, tem influenciado na tensão, no clima de tensão, sobretudo entre os partidos políticos, e isso afeta a própria sociedade. E isso trará também, de alguma maneira, injustiça na competição eleitoral, por exemplo. Bom, eu tenho muito cuidado de fazer esta apreciação, mas quando a Constituição impõe o dever de tratamento igual, é exatamente para que haja igualdade de armas. Quando se há igualdade de armas, aí obviamente que quem perder ou quem vencer vai ser mérito ou demérito. Mas se não há igualdade de armas, é óbvio que quem tem mais armas pode matar quem tem menos. Isso é claro, isso é claro. Se a Constituição impõe exatamente isso, é porque quer acautelar que todo concorrente possa ter a igualdade de arma. Quer dizer, vamos discutir e quem ganha vai ganhar em função das ideias dele serem melhor assimiladas ou não. Mas a mídia tem a obrigação de dar o mesmo espaço a todos. Isto é obrigatório. Portanto, se a mídia não dá, é óbvio que a mídia pode ser responsabilizada pelo facto de um partido ter ganho e outro partido ter perdido. Isso é claro. Mas não é possível dizer que não há nada a fazer, não se pode lutar. Assim. Não, o que entende... Não há nada a fazer. Ao nosso nível, enquanto jornalista, temos uma situação a fazer. Cláusula de consciência. Se nós entendermos e nós, se não quisermos ser parte deste conflito político-partidário, nós temos um único caminho. Invocar a cláusula de consciência todos os dias quando a matéria violar a deontologia profissional. Obrigado. Obrigado, companheiro.